Meus queridos, como é bom estarmos aqui novamente juntos, meditando, aprofundando o sentido, o significado do Evangelho que a liturgia deste domingo nos propõe. Aliás, estamos no 7º domingo do tempo comum. E hoje nos é apresentado o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38, para meditarmos juntos. E o grande tema da nossa liturgia hoje é: Deus é bondade e misericórdia sempre. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Essa frase resume todo o Evangelho de Lucas. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E mais do que uma variação desse tema, que é a misericórdia, Lucas repropõe com essa expressão múltiplas outras formas. É o que vemos na passagem que comentamos hoje, repetindo o capítulo 6 de Lucas, versículos de 27 a 38, onde Jesus convida seus discípulos a colocarem suas vidas em harmonia com a onda de amor de Deus, para torná-la indissolúvel. Vamos ouvir Jesus. Você vai ver agora na sua tela o primeiro trecho bíblico de hoje, que é Lucas capítulo 6, versículos de 27 a 28. Esses versículos nos dizem o seguinte: A vós, porém, que me ouvis, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Este é o início do Evangelho deste domingo. O evangelista escreve que Jesus se dirige a vós que me ouvis. Portanto, Jesus está falando aos discípulos, que ele proclamou bem-aventurados no domingo passado. E tudo é um convite a um amor dinâmico, a um fazer não passivo. Ao ordenar amai os vossos inimigos, Jesus revela o que significa harmonizar a vida com o amor de Deus. E Jesus complementa dizendo: fazei o bem aos que vos odeiam. Em grego, literalmente, a palavra bem é belo. Então, no fundo, o evangelista está escrevendo o seguinte: torna belo, faz se tornar bonito. O termo que é traduzido então como bem em grego tem o significado de belo. E esse termo é muito importante, inclusive porque com ele esta passagem vai se concluir. O amor é usado para tornar belos aqueles que são feios, porque quem odeia é gente feia. Vamos repetir essa ideia. Por que Jesus fala fazei o bem, ou ao pé da letra, como está em grego, tornai belos? Tornem belos as pessoas que odeiam, amando-as. Se vocês as amarem, vocês estarão contribuindo para que elas se tornem menos feias e belas, porque quem odeia é feio diante de Deus e dos homens também. Então, com o nosso amor, devemos torná-los belos. Significa colaborar na ação criadora de Deus. Como lemos no livro de Gênesis, quando Deus cria tudo, o autor de Gênesis diz assim: e Deus viu que era muito bom, ou seja, era muito belo, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E por isso Jesus nos convida a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a rezar por aqueles que nos tratam mal, para harmonizar a nossa própria extensão de amor com a de Deus. Nossa extensão de amor é bem mais curta que a de Deus. A de Deus é ampla, é infinita. Vamos prosseguir com o texto do Evangelho deste domingo. Agora lendo o capítulo 6, versículos de 29 a 30 de Lucas, que diz assim: Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira o teu manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir. E se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Pois bem, também convida a uma atitude positiva em relação à violência, no sentido de que a violência não deve ser sofrida passivamente, mas a violência deve ser neutralizada segundo as palavras de Jesus. Por isso que ele fala oferecer outra face. Se o cara quiser levar o manto, deixa levar. Isso é uma maneira de neutralizar a violência.
É por isso que Jesus diz: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. A dignidade é perdida por aqueles que esbofeteiam, não por aqueles que são esbofeteados. Depois, com a plenitude da própria atividade, mostrar ao outro a inconsistência de sua ação violenta. É esse o apelo que Cristo aqui está nos fazendo. Prosseguindo, no versículo 31 do capítulo 6 de Lucas está escrito assim: assim como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Vou repetir: assim como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Fecha aspas. Então, aqui Jesus se refere ao que era uma regra bem conhecida na antiguidade, chamada de regra de ouro. Também encontramos, por exemplo, na história de Tobias, no livro com o mesmo nome, Tobias, capítulo 4, versículo 15, que era o de não fazer aos outros o que você não quer que seja feito a si mesmo. Bem, para Jesus, ele nunca parte do aspecto negativo. Ele sempre é positivo. Por isso ele muda essa expressão, dizendo: assim como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Portanto, Jesus afirma: faça aos outros o que você faz a si mesmo. Então, é uma atitude positiva, é uma atitude criativa. Vamos prosseguir agora lendo os versículos de 32 a 35a do capítulo 6 de Lucas, os quais dizem: se amais os que vos amam, que gratidão esperais? Também os pecadores amam os que os amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão esperais? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que gratidão esperais? Até os pecadores emprestam a pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem querer nada em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Fecha aspas. Então Jesus refere, depois de ter feito o contraste entre o crente e os pecadores, onde constata que não há necessidade de crer em Deus, de ser filho e filha de Deus para amar aqueles que nos amam. Jesus afirma que filho de Deus não se nasce, mas se torna através da aceitação e imitação de seu amor. Somente aceitando e imitando o amor de Deus é que nos tornamos de fato filhos e filhas de Deus. Na verdade, Jesus diz: amai os vossos inimigos. Portanto, nesta página não há indicações sobre as atitudes que os homens devem ter e o que os homens devem fazer. Mas esta página é o retrato de quem é Deus, porque Deus é assim. E é isso que Jesus Cristo quer nos mostrar. Filhos de Deus, repetimos, não nascemos, mas nos tornamos pela imitação do amor de Deus. Vamos prosseguir. Vamos ler agora a segunda parte do versículo 35 do capítulo 6 de Lucas, que diz assim: porque ele é generoso também para com os ingratos e os maus. Fecha aspas. E aqui, Jesus derruba um dos pilares da religião. Pois em toda religião e em cada religião, Deus recompensa os bons, mas pune os maus. É isso que quase todas as religiões ensinam. Deus sempre recompensa os bons, mas pune os que são maus. Bem, Jesus supera tudo isso. Jesus apresenta um Deus não bom, mas exclusivamente bom, cujo amor se dirige a todos. Aqui Lucas também supera a teologia do Evangelho de segundo Mateus, que havia dito que, abre aspas, Deus era bom para com os maus e para os bons. Aqui em Lucas, os bons desaparecem. Lucas diz que ele é benevolente para com os ingratos e os maus. Os bons nem são mencionados. Para destacar que Deus é amor e a sua é uma oferta contínua e crescente de amor a cada pessoa humana. Vejamos agora o versículo 36 do mesmo capítulo 6 de Lucas, que diz assim: sede misericordiosos como vosso Pai é
misericordioso. Aqui está a palavra que dissemos, é aquela sobre a qual todo o Evangelho de Lucas está centrado. Sede misericordiosos. A palavra misericórdia é central no Evangelho de Lucas. É a única vez, aliás, que este termo misericordioso aparece no Novo Testamento. Há apenas uma outra vez, mas aparece como uma citação de um outro texto na carta de Tiago. Esta palavra, misericordioso, vem de um termo hebraico que indica o ventre, o útero da mulher, da mãe. E aqui Jesus contrasta. Ele diz, sede misericordiosos. Ele poderia dizer, como é misericordiosa uma mãe, porque é disso que se fala. O que está no ventre da mãe. Porém, Jesus afirma, como vosso Pai é misericordioso. Então ele contrasta a atitude da mãe com a do pai. Mas não a contrasta, na realidade ele une. Jesus apresenta um pai que é materno. E o amor materno é o do amor incondicional. Para isso, convida Jesus a sermos misericordiosos, como o nosso Pai é misericordioso. Enquanto no Antigo Testamento o Senhor concluía suas prescrições com o convite, abre aspas, sede santos como eu sou santo, fecha aspas, mas a santidade pode separar as pessoas. Geralmente a santidade é entendida como uma observância de regras. Aqui Jesus nos convida a sermos misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. E este amor maternal, este amor visceral, não só não afasta, mas aproxima, não separa, mas une. Prossigamos, lendo agora o versículo 37 do capítulo 6 de Lucas, que diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E Jesus prossegue em uma crescente. Primeiro ele pede para amar os inimigos, agora para não julgar e para não medir as pessoas. E aqui está outra surpresa. Ele diz, perdoai e sereis perdoados. O perdão não é obtido mais indo ao templo, como acontecia no tempo de Jesus, por meio de uma ação litúrgica. Agora, na boca de Jesus, o perdão é uma atitude dinâmica, que significa encher de amor quem errou. Perdoar não significa esquecer, mas significa fazer o outro entender. A sua capacidade de me ferir nunca será tão grande quanto a minha de lhe amar e lhe fazer bem. É disso que Jesus Cristo nos alerta. E agora, vamos ver o último versículo do texto do Evangelho deste domingo. O versículo 38 do capítulo 6 de Lucas diz assim, concluindo o Evangelho. Dai e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo. Pois, com a medida com que medirdes, será medido para vós. Então, em seguida, Jesus coloca essa conclusão. E aqui Jesus se refere ao uso nos mercados daquela época, quando as mercadorias eram colocadas na roupa da pessoa. E a pessoa pegava, né, vamos supor, era colocado no colo, por exemplo, naquelas túnicas. Aí a pessoa pegava, juntava a sua roupa, dava um nó e fazia daquilo ali um saco, uma bolsa, para levar para casa o alimento que tinha comprado. Era assim que se fazia no mercado antigamente, no tempo de Cristo. Então, Jesus aqui está dizendo o seguinte, que o Senhor Deus não se deixa vencer pela generosidade. Nessa dinâmica de amor recebido e amor comunicado, quanto maior o amor comunicado aos outros, maior será a possibilidade de Deus nos transmitir seu amor. Quanto mais amamos, mais faremos Deus nos amar. E agora, meus queridos, após essa reflexão que nos foi oferecida pelo Frei Alberto Maddi, biblista italiano, eu faço agora as minhas ponderações pessoais. E começo citando Santo Agostinho, que tem uma frase que sintetiza perfeitamente o que Jesus Cristo nos quis transmitir no Evangelho deste domingo.
Diz Santo Agostinho: a medida do amor é amar sem medida. Vou repetir. A medida do amor é amar sem medida, nos disse Santo Agostinho, que viveu nos séculos III e IV, da era cristã. Pois bem, lendo e refletindo esse texto de Lucas, é impossível não nos admirarmos de quanto Jesus é desconcertante, quanto ele nos surpreende sempre. Afinal, nós, seres humanos, temos a mania de medir, calcular, delimitar todas as coisas. Porém, Jesus Cristo nos faz perceber e enxergar que não há limites para Deus. Ele ama, Ele perdoa, Ele é misericordioso sem limites, sem fazer cálculos. Ouso dizer que nessas palavras de Jesus encontra-se, na verdade, o grande segredo da felicidade e capacidade de vivermos neste mundo sem nos deixarmos vencer pelo estresse que significa conviver com outras pessoas. Sim, a convivência com os outros é desafiadora. Estar com o outro, viver junto a outros, partilhar a vida com outros, pode, aparentemente, significar algo óbvio, normal, próprio da natureza humana. Porém, o outro sempre nos desafia, nos invade, nos inquieta, nos desinstala. Não é por acaso que São Paulo nos diz, abre aspas, suportai-vos uns aos outros e, se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículos de 13 a 14. Encontramos também algo semelhante em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Ora, sem sermos bondosos, não conseguiremos viver juntos sobre a face da terra. Como nos recorda o teólogo espanhol José María Castillo, que diz: o centro e o eixo de nossa vida de crentes em Jesus tem que ser sempre a bondade, a generosidade, a caridade, o amor fraterno. Tudo que não seja isso é deixar o cristianismo. E isso, meus queridos e minhas queridas, não é uma utopia, mas também não é algo fácil, algo óbvio. Não significa despir-me dos meus direitos, renunciar à minha dignidade. As palavras de Jesus neste domingo nos apresentam dois fortes e urgentes desafios. O primeiro desafio que Jesus nos propõe: termos a coragem de rompermos com o ciclo da violência, da agressão mútua, da vingança, da mania de superioridade que impera neste mundo. Aprendermos a tratar quem diverge de mim, quem discorda de mim, quem pensa diferente de mim, quem vive diferente de mim, quem encara a vida de modo diverso do meu, não como um inimigo, mas como um irmão ou irmã a quem devo respeitar e amar sempre, incondicionalmente. Para o cristão, jamais deve haver inimigos. Segundo grande desafio apresentado pelo Evangelho deste domingo: amarmos gratuitamente. Sim, a gratuidade é algo em extinção nesse mundo. Corremos o grave perigo de transformarmos tudo em nossa vida em uma mera troca de serviços, favores, valores e assim por diante. A grande infelicidade do ser humano nos tempos atuais está em não amar e não ser amado. Muitos não possuem a capacidade de amar. Tudo transformou-se em interesses, satisfações momentâneas, desfrutar o aqui e o agora. Viver sem importar com os outros, desinteressado, desinteressada, insensível ao que se passa com os demais seres humanos, pode ser uma tentação, pois nos livraria de tantas contrariedades. No entanto, uma pessoa que assim agisse e agir não será feliz. E aqui cabem perfeitamente as sábias e proféticas palavras de Dom Helder Câmara, que viveu de 1909 a 1999. Ele foi bispo de Olinda e Recife, em Pernambuco. Diz Dom Helder, e assim nós fechamos o nosso programa de hoje:
para libertar-te de ti mesmo, lança uma ponte para além do abismo que teu egoísmo criou. Procura ver além de ti mesmo. Procura escutar a um outro e, sobretudo, tenta fazer um esforço para amar em vez de amar a ti mesmo. Vamos voltar um pouquinho atrás e vamos rever essa frase. Essa frase vale a pena a gente repeti-la. Meditemos bem nessa frase de Dom Helder. Ele diz assim: para libertar-te de ti mesmo, lança uma ponte para além do abismo que teu egoísmo criou. Procura ver além de ti mesmo. Procura escutar a um outro e, sobretudo, tenta fazer um esforço para amar em vez de amar-te a ti mesmo. Minhas queridas, meus queridos, que este Evangelho realmente faça-nos mudar muitas das nossas atitudes e maneira de ver, de encarar o nosso mundo de hoje. É o que Jesus Cristo nos propõe. Eu lhe agradeço pela audiência e te aguardo na próxima semana. Fique com Deus, Ele abençoe a todos.